Olá, esta é a TV Medicina e Saúde, seu canal no YouTube de boas práticas de saúde. Sejam bem-vindos. Numa tentativa de substituir o uso do cigarro, muitas pessoas têm aderido ao cigarro eletrônico, frequentemente chamado de vape. Seu consumo está crescendo entre os jovens, ainda que a comercialização e a importação desse produto seja proibida no Brasil. Para falar sobre esse assunto, entre outros, eu converso com a médica pneumologista Bruna Geller. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Faz tempo que você não vem aqui, né? Muito tempo. Oi, Soraya. Obrigada pelo convite e mais uma vez estar aqui. Obrigada. Que bom. Doutora, vamos começar explicando para as pessoas que estão em casa e que têm uma noção, uma imagem diferente sobre essa questão do cigarro eletrônico, né, dos vapes. O que é o cigarro eletrônico? É algo novo ou existe há muito tempo? Não, o cigarro eletrônico já existe há bastante tempo. O que acontece é que agora a comercialização dele se tornou mais comum. A gente está vendo a população de adolescentes, cada vez indivíduos mais jovens utilizando, por ser um dispositivo mais tecnológico, chama atenção, saborizado, né? Mas o mecanismo dele acaba sendo diferente do cigarro normal. No cigarro normal a gente tem uma combustão acontecendo com a geração do monóxido de carbono. Já no cigarro eletrônico, não. Ele é um dispositivo que contém filamentos de metal que geram o aquecimento de um líquido, que é um diluidor. E esse líquido, quando aquecido, ele forma aerosóis que a gente interpreta como vapor de água, mas na verdade aquilo não é só um vapor, né? Ele contém inúmeras substâncias que a pessoa inala e são substâncias já comprovadamente maléficas para a nossa saúde. Olha, é importante a gente destacar nesse início de conversa que a comercialização, a importação e a divulgação, a propaganda, né, de dispositivos eletrônicos de fumar, pela resolução de diretoria colegiada 46/2009, está proibida pela Anvisa. Documentos das Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Pneumologia e Oncologia possuem vários alertas sobre as manifestações clínicas do uso contínuo de vape. Doutora, o usuário do cigarro eletrônico, ele é considerado fumante? Alguns justificam esse hábito como auxílio para parar de fumar. Tem coerência nessa fala? Não, sobre parar de fumar já foi comprovado, né, que foi se tentado utilizar essa técnica dizendo, não, para você abandonar o tabagismo comum, você passa a fumar um cigarro eletrônico e você consegue cessar o tabagismo de forma mais fácil. Mas isso caiu por terra. Os estudos mostram que o que acaba ocorrendo é justamente o contrário, porque o cigarro eletrônico muitas vezes contém uma concentração ainda maior de nicotina e isso torna o grau de dependência maior, né, para o indivíduo. Então, não existe mais essa condição de a gente passar a fumar o cigarro eletrônico para facilitar o abandono ao tabagismo. E quem fuma cigarro eletrônico é fumante, assim como o tabagista do cigarro convencional e do narguilé também, por exemplo. Tá. Você falou aí que tem uma concentração maior de nicotina, né? Dizem, né, muitos divulgam que a nicotina contida no cigarro eletrônico ela é mais purificada. Isso é verdade? E quantas substâncias químicas possui o cigarro eletrônico, doutora? Isso. Então, além da nicotina no cigarro eletrônico, diversas substâncias presentes, o formaldeído principalmente, que favorece a nicotina ela ter uma disponibilização maior quando ela entra na nossa circulação sanguínea. Por isso desse termo mais purificada. Na verdade não, é porque essas substâncias fazem com que ela haja de forma mais rápida e mais efetiva, o que é mais perigoso, né? Além da nicotina, nós temos mais de 80 substâncias nocivas presentes ali no cigarro eletrônico, como as principais que a gente elenca são justamente os metais liberados no aquecimento dos filamentos de metais, como o cobre, níquel, né? O níquel, por exemplo, que é comprovadamente carcinogênico. Aí que está a nossa preocupação. Cancerígeno, né? Exatamente. Puxa vida. Doutora, vamos falar um pouquinho então agora sobre as consequências do uso do vape, do cigarro eletrônico para a nossa saúde. Não são só jovens que estão utilizando, tem muito adulto também utilizando, né? Exatamente. O que pode acontecer, doutora? Então, vão desde os riscos que a gente já conhece pelo tabagismo comum também. Então, a dependência à nicotina, os malefícios das substâncias, né? O câncer, as doenças obstrutivas. Então, está sendo comum na minha prática de consultório vários pacientes asmáticos
que estão fumando cigarro eletrônico têm uma piora importante do controle da asma. O DPOC, que também é uma doença obstrutiva pelo uso do cigarro por muito tempo. Eu acho importante a gente frisar também que além dos riscos por si só pelo cigarro, a gente também tem o risco de explosão. Não é incomum a gente ver vídeos na internet circulando de um indivíduo fumando cigarro eletrônico e aquilo explode, fazendo queimadura nas mãos, na face, né? Então, não são só os riscos limitados à nicotina e às substâncias que estão presentes nele. Certo. Bom, feito alerta, né? Se você tiver mais dúvidas sobre isso, a gente vai daqui a pouquinho divulgar a página da doutora Bruna também, para vocês terem mais informações e pesquisem, isso é importante, né? Pesquisem em sites com credibilidade, fontes de credibilidade para você ter a melhor informação. Eu quero aproveitar aqui a presença da doutora Bruna, que é pneumologista, para falar um pouquinho também sobre essa época que a gente vive, né? Onde se alternam dias frios com dias mais amenos, né? E muita gente procurando postos de saúde, hospitais com problemas aí de gripe, influenza, problemas respiratórios, né? Quais cuidados a gente deve ter nessa época do ano, considerando as doenças respiratórias, doutora, principalmente a influenza, que agora veio, acho que com um tipo um pouco mais severo, né, com a influenza A. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Esse nosso inverno foi um pouquinho mais rigoroso, né? E a gente percebe o quê? O frio, o tempo mais seco, eles agem como agressores da nossa via respiratória. Então, a gente tem uma mucosa que protege o nosso sistema respiratório e essa mudança do clima, tudo mais, agride e acaba prejudicando a nossa defesa do sistema respiratório. Então, o que eu sempre oriento, em primeiro lugar, hidratação. Tomar muito líquido, água, chás, manter o corpo bem hidratado. Os ambientes arejados, de preferência, isso com a pandemia a gente acabou tornando mais hábito, rotina, né? Verdade. Hidratação, boa alimentação, exercícios físicos e a vacinação. Umidificação do ar também é importante. Pois você falou aí da questão do sistema respiratório, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar e eu estava falando dos cuidados e das coisas que a gente começou a pensar depois da Covid. Quando eu falo depois da Covid, não é que acabou, é que depois daquela fase negra da Covid, intensa, né, doutora? Como que o sistema, queria que você explicasse como que o sistema respiratório reage com a infecção pelo vírus da influenza, por exemplo, né? E o que a gente deve fazer? Qual deve ser a nossa reação quando a gente começa a perceber os sintomas? Tem uma pesquisadora da Fiocruz que diz que nós devemos entender a gripe como algo sério, não é uma coisa corriqueira para ser deixado para lá. E depois da Covid, a gente percebeu realmente que a gente tem que ter esses cuidados, né? Não procurar o médico, não procurar ajuda médica só quando está lá muito mal. Quanto antes, melhor. Você mantém esse tipo de atitude? O que a gente tem que fazer realmente? Com certeza, Soraya, foi bem importante você frisar isso também, porque nesse inverno, nos hospitais, foi isso que a gente viu. A gente acabou vendo, colocando em uma balança, talvez mais casos de influenza do que Covid graves, porque as pessoas negligenciam quando é sintoma gripal, pensando, é só uma gripe, um resfriado. Aqui cabe sempre a gente salientar, assim como a Covid, na influenza, as pessoas do grupo de risco, então com doenças que alteram a imunidade, doenças crônicas, essas precisam estar alertas aos primeiros sinais, já procurar o atendimento médico, ficar atenta a sinais de alarme, né? O vírus influenza, ele vai entrar através do nosso sistema respiratório, agredindo as células da mucosa respiratória, fazendo lesão no nosso tecido pulmonar, prejudicando a troca do oxigênio com a célula e os vasos sanguíneos, gerando pneumonias, então vai precisar internar o oxigênio, favorece pneumonia secundária por alguma bactéria, tudo isso. Isso pode ser evitado, né? Sim. E, doutora, já que a gente comentou aí sobre Covid, como é que são os casos hoje de Covid e pós-Covid, que as sequelas também é algo que a gente sempre comentou aqui no programa, né? Aqueles que você atende mesmo, a tua realidade. E se essas sequelas, essa questão de pós-Covid ainda preocupa médicos e pacientes? Sim. O Covid agudo, agora a gente vive uma situação controlada, né? A Covid não acabou, mas em vista do tratamento, que hoje em dia a gente conhece melhor os medicamentos eficazes,
as vacinas, a gente vê que a Covid existe, mas de forma leve na maioria dos casos. O pós-Covid, a Covid longa, que são aqueles pacientes que persistem com sintomas até 3 a 6 meses depois da infecção, isso ainda é comum a gente encontrar. É claro que a gente se preocupa, principalmente em pacientes de risco, que foram internados pela Covid-19, são pacientes que tendem a ter sintomas mais persistentes. Isso ainda é bastante presente no consultório. Olha, se você gostou da nossa conversa, acesse o nosso canal no YouTube, deixe seu like e seu comentário também. Quero agradecer muito a sua presença aqui, doutora. Vamos deixar a sua página do Instagram para o pessoal fazer perguntas, ter mais informações a respeito disso que a gente falou e muito mais, hein? A doutora Bruna está no Instagram, gente. É só localizar através do @dra.brunageller, como está aparecendo no seu vídeo, ok? Ou então @gastrocascavel. E se quiser mais informações, você pode enviar um WhatsApp para 45 2101 7700. É isso? Isso mesmo, Soraya. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Que bom. Venha mais vezes, tá? Tá bom. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por sua companhia. E já sabe, mais informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar você encontra aqui no nosso canal. Até mais.